mas fechando essa aqui, ó, tirando a questão B, que realmente não fica elegante, a solução ela fica esquisita, a ideia era que a gente consiga capturar o feeling de como que as coisas crescem, tá? Por exemplo, o que ficou bem evidente nos itens C e D, tá? Acho que os itens C e D são talvez os mais interessantes ali, de como que uma função linear cresce, né? Como que quando o vetor fica n ao quadrado, quão maior vira o problema e o número de passos, e como a busca binária lida com isso com uma tranquilidade, né? Esse cara aqui ficou n vezes mais lento, esse cara aqui ficou 2 vezes mais lento, tá? Para a gente ter a noção de como a busca binária é mais eficiente. Mas ao invés de fazer a questão só com 2 itens, né, eu fiz a bobagem de colocar o item B, vamos ver o que eu faço a respeito. Indo para a próxima aqui, questão 4. Considere a função incognito que recebe um vetor v de tamanho n. Então, o desafio aqui é pegar uma função que, a menos que eu tenha errado, não tinha variáveis mnemônicas. Tá? É sempre bom implementar com variáveis mnemônicas, variáveis cujos nomes ajudem a gente e tal. Isso aqui era um propósito de desafio, né? De tentar olhar o código e derivar a semântica, o que ele está fazendo. Essa é provavelmente a pior implementação que eu já vi de achar o máximo de um vetor. Essa é a pior implementação de achar o máximo de um vetor, exatamente. Então, o que essa função está fazendo é procurar o máximo de um vetor. Né? Aqui ó, é uma função recursiva, né? O caso base dela, se n é igual a 1, ele devolve o único elemento, né? Porque se o n é 1, só tem um cara, então ele devolve o v0. Isso é uma coisa básica que, assim, tanto o máximo quanto o mínimo, se eu só tenho um elemento, se eu só tenho um vetor com uma única posição, ele é o máximo, o mínimo, a média, a moda, ele é tudo daquele conjunto de dados, né? Então, eu devolvo v0 aqui. E agora, aqui que está a essência, né? Apesar de ser uma função feia e ineficiente para achar o máximo, aqui que está a essência do que ela faz, né? O que ela está fazendo? Olha, se incognito aqui, né, de v n-1, quer dizer, se o que volta do subproblema que tem uma posição a menos é maior do que o valor da última posição, leiam com semântica, né? Se o meu vetor vai de 0 a n-1, esse cara aqui que recebeu um n menor, esse cara aqui ele está lidando com um vetor que vai de 0 a n-2, está lidando com um subproblema menor, né? E o que eu estou verificando é, se o cara que volta daqui é maior do que o vn-1, então devolve o cara que volta. Se não, aqui tem um senão embutido, né? Porque como tem um return aqui, eu só chego nesse ponto se esse if não foi satisfeito. Então, se foi satisfeito, devolve esse cara, que é o maior, né? Que é o cara que está à esquerda aqui. Se não, devolve o cara que está à direita. Tá? Então, uma função que devolve o máximo, né? Notem a questão recursiva aqui, tá? Por que eu estou afirmando que devolve o máximo? Por que eu garanto isso só olhando para esse pedacinho, né? Porque basicamente eu estou dizendo, olha, se a última posição for maior, eu vou devolver ela, né? Se esse if não for satisfeito, for maior ou igual, eu devolvo ela. Se não for, eu vou recursivamente procurar o maior aqui e vou devolver ele. Tá? Tudo bem? Então, recursão aqui dá um pouco de nó na cabeça, mas é uma técnica de programação muito importante, a gente não pode fugir dela. Então, o que faz é encontrar o máximo do vetor. Qual que é a eficiência de pior caso? Deixa eu desenhar isso com vocês, que isso é bem importante, entender qual que é a eficiência nesse caso aí. Deixa eu já acender a luz. A eficiência de pior caso nesse caso vai ser exponencial, vai ser 2 elevado a n. Tá? É a única coisa que tinha na prova, né? O único algoritmo da prova que dava uma eficiência mais complicadinha assim. E o motivo disso é que no pior caso, tá? No caso que vai custar mais esse algoritmo, o que vai acontecer? Essa chamada incognito aqui vai ser disparada, vai ser verdadeira, quer dizer, o cara que volta daqui vai ser maior do que o que está na última posição do vetor, e daí eu disparo uma outra chamada, né? Eu vou desenhar aqui com vocês a árvore de recursão para ter o feeling do que está acontecendo. Ó. Se ele estiver na ordem decrescente, exatamente. O que vai acontecer? Isso, ó, imaginem que o vetor está na ordem decrescente, eu vou colocar até aqui do lado, vou aproveitar, deixa então, eu vou colocar o vetorzinho V aqui, com apenas 4 valores aqui, e esse pior caso que fica mais palpável, né? Então imagina que eu tenho aqui 4, 3, 2 e 1. Tá? Nas posições. Aqui eu vou ter o meu n no início aqui, ele é igual a 4, né? Porque eu tenho um vetorzinho com 4 posições. Tudo bem? O
que eu vou fazer? Eu vou chamar, né, a gente está vendo aqui na linha 5, eu invariavelmente vou chamar aqui a função para detectar qual é o maior dos n-1 primeiros. Então, vai ter uma chamada recursiva aqui, né, para n-1, né, que a gente sabe que é 3. Vou colocar com outra cor aí, para não ficar tão poluído. Então, isso aqui, nesse caso vai ser 3, começou lá em cima no nosso exemplo com 4. Tá? O importante é vocês entenderem aqui a minha figura, né? Cada círculozinho aqui representa uma chamada da função e o valor aqui é o tamanho do subproblema, tá? Para a gente enxergar o que está acontecendo. Daí o que ele vai fazer aqui? Bem, ele vai começar essa função de novo. Não vai cair no caso base ainda, porque o n ainda é maior, e vai chamar de novo aqui. Então ele chama de novo para cá. E daí ele chama para n-2, né? 1 a menos do que o que ele tinha recebido. Esse cara vale 2. E daí chama de novo para n-3, que vale 1. Nesse caso ele devolve V0. Né? Essa chamada, olha quantas chamadas já teve, né? Ele devolve V0. Então ele volta aqui, ó, dizendo, olha, o maior elemento é 0. Perdão, o maior elemento é 4, né? Que é o que está aqui. Onde que essa função fica absurdamente ineficiente? Não é na descida da recursão. É no fato que quando ele volta aqui, o que ele vai verificar? Bem, ele recebeu a resposta 4 aqui. Né, para esse cara aqui, né, que tinha o vetorzinho de tamanho 2. Daí ele vai olhar a última posição do vetor dele, que é no caso 3 aqui, né, porque se ele tem tamanho 2, ele vai olhar a posição 1, é a última do vetor dele. Tá? Tudo bem? Tá claro? Esse aqui é um subproblema, né? Não é o vetor original lá, é um pedacinho só. É um vetorzinho que tem tamanho 2. Tudo bem, gente? Então ele vai olhar aqui e vai falar, quem que é maior? Ah, o 4 é maior do que o 3. Ah, tá bom, então devolva essa chamada recursiva aqui. Uma segunda chamada recursiva. Tá? Ele não guardou isso em nenhum lugar, que já é a dica para como melhorar esse cara, né? Então ele vai desencadear aqui uma outra chamada recursiva para n-3, né? Que vai devolver 4 de novo, e é isso que ele devolve, né? Daí, olha só, esse cara devolve 4. Mas olha, ele teve que fazer 2 chamadas recursivas. Esse cara aqui vai olhar para essa posição, né, que é a dele, e vai falar, quem que é maior, o que voltou ou esse? Ah, o quem é maior é o que voltou, é o 4. Ah, então tá bom, então faz a chamada recursiva. E ele dispara uma outra chamada recursiva, que é uma cópia disso aqui. Uma chamada recursiva que vai disparar isso para cá, que vai fazer isso, que depois vai voltar, que vai disparar isso. Entenderam? Eu já tinha a informação, mas eu não guardei ela em nenhum lugar. Eu fico fazendo chamadas e chamadas, e cada chamada desencadeia 2. Né? Se uma chamada desencadeia 2, eu tenho um crescimento exponencial. Tudo bem? E eu não guardo isso em nenhum lugar. Então a minha função não fica só voltando. Ela vai de novo, depois ela volta de novo. Né? E aqui é a mesma coisa. Quando chega lá na primeira posição, vai ter o mesmo comportamento se repetindo. E esse cara aqui vai ser uma cópia. Esse cara à direita aqui vai ser uma cópia dessa árvore aqui, né? Tudo isso aqui, vamos colocar assim para ficar bem claro. Sabe, na primeira chamada recursiva, tudo isso aqui é desencadeado por essa chamada aqui, né? Tudo à esquerda aqui é desencadeado por essa. E daí quando, no caso do vetor decrescente, a resposta o if vai ser verdadeiro, o que voltou da função é maior, e daí eu desencadeio aquela segunda. Tá? Só que é importante, muita gente percebeu parcialmente isso e falou, leva o dobro do tempo. Não é o dobro, é muito pior. Né? Porque cada chamada desencadeia 2, então vira um crescimento exponencial. É muito pior do que... Tipo, eu estou calculando 2 vezes o negócio, mas vira um crescimento exponencial. E é por isso que eu achei esse exemplo interessante, porque uma sutileza ali que a gente não guardou uma variável auxiliar, transformou uma função potencialmente linear, uma função que podia ser linear, numa função que leva tempo exponencial. Tá? Então a eficiência de pior caso é da ordem de 2 elevado a n, então, só para deixar claro aqui, então no item B é da ordem proporcional a 2 elevado a n, cresce como uma exponencial de base 2.